aqui direto lá para o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde está o nosso companheiro, parceiro, repórter Juliano Dipp, acompanhando o estado de saúde do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas. Oi, Dipp, bom sábado para você. Quais são as últimas informações por aí? Algum boletim médico foi divulgado aí nessas últimas horas? Olá, Patrícia, bom dia a você e todos que nos acompanham aqui no Manhã Band News. Olha, Paty, não foi divulgado e não deve ser. A informação que temos da assessoria da Prefeitura de São Paulo é de que não será divulgado mais um boletim médico, que o último divulgado foi o de ontem à noite, que dizia que o quadro do prefeito Bruno Covas é irreversível. Segundo a assessoria, quando eles estiverem uma nova notícia, uma nova informação, aí sim isso será passado para a imprensa. Mas aquele é considerado como o último boletim médico da equipe do Hospital Sírio-Libanês, que dizia que o quadro do prefeito de São Paulo, licenciado, é irreversível. Ele está internado aqui à base de sedativos para suportar a dor. Passou a madrugada na presença de parentes próximos, como, por exemplo, a mãe dele, Renata, e o filho Tomás. O filho está aqui até agora, inclusive. Em algum momento da noite e madrugada, ele foi visto no hall aqui do Hospital Sírio-Libanês. Obviamente não conversou com a imprensa, é um adolescente, criança de 15 anos de idade, que se manteve firme ao lado do pai durante toda essa batalha. Inclusive, a última foto postada por Bruno Covas em suas redes sociais foi exatamente na presença do filho no início deste mês. A gente lembra que Bruno Covas foi internado no dia 2 de maio, já com agravamento da doença, o câncer que se alastrou pelo fígado e também pelos ossos, principalmente na região da bacia. Naquela ocasião, ele anunciou que se desligaria por 30 dias da Prefeitura de São Paulo, coisa que ele evitou fazer desde o início do tratamento em 2019. O prefeito foi bem transparente, comunicando o público, seus eleitores e a imprensa em geral sobre a doença, um câncer descoberto em outubro de 2019 na cárdia. Depois disso, foram feitas quimioterapias, radioterapias que fizeram a doença regredir. Mas em 2020, novos nódulos apareceram, até que a situação se agravou de vez em 2021. Em fevereiro, foi descoberto o alastramento da doença até a região do fígado. E mais precisamente em maio, aí sim, já a presença de metástase também nos ossos. Ele voltou a fazer quimioterapia e imunoterapia, uma sessão de radioterapia também, mas foi impossível reverter o quadro. Por um momento houve melhora, mas acabou piorando depois, e agora esse tratamento final no fígado e também na medula. Não houve reversão do carcinoma. A situação, como disseram os médicos no boletim de ocorrência, eu falo entre aspas, o câncer ganhou terreno no corpo do prefeito, até que então foi divulgado o último boletim nesta sexta-feira, já anunciando que a situação, infelizmente, é irreversível, Patrícia. Portanto, estamos aqui aguardando próximas notícias. Durante a madrugada houve movimentação principalmente de parentes e familiares e, é claro, toda a imprensa presente aqui em frente ao Hospital Sírio-Libanês, aguardando novidades, Paty. Dipp, notava-se que o estado de saúde do prefeito licenciado, de fato, já era grave. A gente vê essa imagem, inclusive, dele ao lado do filho Tomás, tão jovem, né, 15 anos, acompanhando atentamente aí a luta do pai contra essa doença, e sabia-se que a luta seria grande, né, a partir das últimas análises médicas a respeito do estado de saúde do prefeito licenciado. Porém, né, na semana passada, até que houve um grande entre-sai aí de políticos, visitas, e tudo isso colocava um ponto de interrogação de quão grave era a situação do prefeito, até porque ele participou, inclusive, de articulações aí de novos integrantes do PSDB aí de dentro do hospital. Então, não achava-se que em poucos dias o quadro dele poderia se chegar aí até numa situação irreversível, numa situação de sedação total, não é mesmo, Dipp? Conta um pouco pra gente dessa última semana, das visitas que ele recebeu e até de um trabalho político que ele fez por aí. Pois é, você lembrou bem, ele participou ativamente, por exemplo, da movimentação acerca da filiação do vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, dentro do PSDB. Uma das visitas que ele recebeu, até postou em suas redes sociais a alegria que sentia pelo partido receber
Rodrigo Garcia como um de seus membros, né? Uma articulação que faz parte do governo do governador João Dória também, pensando nas próximas eleições, já que Rodrigo é um dos principais nomes a concorrer ao governo do estado. Além disso, Bruno Covas recebeu também aqui essa semana o governador do estado de São Paulo, João Dória, e principalmente o atual prefeito em exercício, que esteve aqui com ele. Isso foi durante a semana, quando, como você lembra muito bem, ainda havia uma esperança de que o tratamento evoluísse para uma melhora, o que infelizmente foi derrubado, digamos assim, com a notícia desta sexta-noite. De lá para cá, algumas figuras políticas apareceram, mas porém secretários de governo ligados mais diretamente a Bruno Covas, como Rubens Rizek, que esteve aqui durante a noite e madrugada de hoje. Ele era uma figura, ele é uma figura de articulação importante dentro do partido. A gente lembra que em 2007, com apenas 27 anos de idade, ele já se elegeu deputado estadual. Depois teve um mandato como deputado federal. Foi secretário no governo Geraldo Alckmin e depois candidato a vice-prefeito com o João Dória na prefeitura. E acabou assumindo o cargo de prefeito aos 38 anos de idade, quando então João Dória se licenciou para candidatar-se ao governo. Depois teve a campanha e aí sim, eleito prefeito com o vice, agora que a gente conhece, Ricardo Nunes, que está obviamente no comando da cidade desde que houve o afastamento de Bruno Covas, um político que ganhou protagonismo. Primeiro ele foi conhecido como neto de Mário Covas, depois ficou conhecido como vice de Dória, mas hoje é conhecido como Bruno Covas, como prefeito da cidade de São Paulo. Conseguiu, apesar das grandes figuras que o ofuscavam, conseguiu ganhar protagonismo e virar um dos principais nomes dentro do PSDB de hoje, o PSDB moderno, depois de muitas mudanças que nós acompanhamos nos últimos anos, Paty. E entre essas visitas também, eu recuperei aqui, Dip, uma foto que ele mesmo postou no Instagram. Na semana passada, ele recebeu o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, e escreveu ali no Instagram dele, né? Conversamos sobre a nossa cidade, aproveitei para pedir a ele a aprovação de um programa de parcelamento incentivado, que é um projeto muito importante para São Paulo. Tenho certeza que deve ser aprovado. A ideia é permitir que os cidadãos e as empresas que tanta dificuldade tiveram ao longo da pandemia possam regularizar as suas dívidas com desconto e de forma parcelada. Tá aí, né? Ainda em atividade, mesmo que no hospital, numa situação tão grave, há poucos dias de ter diagnosticado esse quadro irreversível. E você falou muito da postura dele aí política, da trajetória política, e eu também falo, né, Dip, justamente levanto a bola para você, você falou da importância dele nesse novo PSDB, o quanto ele trazia o peso do avô, Mário Covas, né, figura da qual ele, claro, admirava muito, né, tinha muito orgulho, mas o quanto dentro do partido ele representava a renovação da qual o PSDB tanto precisa, não é, Dip? Representava e representa, perdão, né, vamos corrigir aqui, mas é também porque acaba sendo uma figura política um pouco mais de escanteio nesse momento, né, Dip? Claro. De alguma forma, o que você disse realmente é verdade, porque ele conseguia unir a tradição ao trazer o sobrenome do avô, Mário Covas, onde ele se formou politicamente. A gente lembra que ele é criado na cidade de Santos, mas muito jovem veio morar na casa do avô aqui em São Paulo, e foi aqui em São Paulo que ele iniciou a sua carreira política. Concorreu em campanhas também na cidade de Santos, mas não venceu o mandato por lá. Mas quando o PSDB teve um racha, e isso foi exatamente na eleição para prefeito que elegeu o João Dória, uma ala mais tradicional do partido ficou de lado, inclusive o próprio tio de Bruno Covas, o Mário Covas Filho, que deixou o partido junto com outros correligionários, mas ele não. Ele entrou nessa nova ala de transformação, trazendo já a vice-prefeitura, no caso, quando João Dória foi candidato e acabou vencendo as eleições. E depois, lançando-se candidato a prefeito, também assume o protagonismo, como eu disse, com um nome próprio, deixando de ser ofuscado ou pela figura do avô ou pela figura do João Dória. O PSDB, assim como em quase todos os partidos, passa nos últimos anos por um processo de renovação, e ele era sem dúvida figura importante e de destaque. Grande aposta das dirigências do PSDB, das dirigências tucanas, até mesmo como nome para figurar em outros quadros, concorrer a outras candidaturas. Ele dizia que não ia deixar
deixar a prefeitura, a exemplo do que fez quase todos os outros prefeitos do PSDB, que deixaram a prefeitura para se candidatar ao governo. Ele dizia que com isso não ia acontecer, mas provavelmente no futuro, depois deste segundo mandato, dedicar-se-ia a outros cargos, a busca por cargos executivos de abrangência estadual e nacional. É sem dúvida, uma das principais apostas do partido e por isso esteve tão presente nas negociações de mudança para a próxima eleição de 2022, mesmo enquanto internado, mesmo afastado da Prefeitura de São Paulo. Você lembrou muito bem. Recebeu o presidente da Câmara, Milton Leite, aqui essa semana, recebeu o prefeito em exercício, Ricardo Nunes, recebeu o governador João Dória, parabenizou, conversou e esteve ativamente nas negociações com o vice-governador Rodrigo Garcia. Mesmo internado em outras ocasiões, não deixou de seguir no comando da Prefeitura, o que ele só veio fazer agora no mês de maio, quando precisou pedir 30 dias de afastamento. E a burocracia é tão grande que, assim como numa empresa, o pedido dos médicos para que ele se afastasse teve que ser levado à Câmara para que os vereadores de São Paulo aprovassem o afastamento do prefeito durante 30 dias. Esse pedido veio no dia 2 de maio deste ano, quando ele foi surpreendido com a necessidade de se internar por mais tempo em virtude do agravamento da doença. Paty. Obrigada pelas suas informações. A gente vai seguir contato com você. Qualquer novidade, só nos chamar.